Essa é a história da serpente que desceu o morro para procurar um pedaço do seu rabo. Você também faz parte desse rabão. Era uma vez uma floresta onde viviam muitas cobras. Um dia, a mamãe de um monte dessas cobrinhas pediu para todas elas irem passear nessa floresta para conhecer esse lugar onde elas haviam nascido. Então elas saíram. Uma delas se chamava Verde. Ela era toda amarelinha e ela adorava ser amarelinha. Ela era bem pequenininha. Era uma cobra filhote. Então ela saiu pela floresta para conhecer aquele lugar. Verde adorava conhecer novos lugares. Adorava passear, se enroscar e até pular. Verde viu uma árvore e olhou e viu que naquela árvore tinha um monte de cobras adultas. Então, Verde foi até lá. Verde subiu na árvore e Verde se enroscou num galho da árvore. Então, Verde, que era uma criança bastante falante, começou a tagarelar. E falava e não parava de falar. Perguntava para as cobras adultas o que elas haviam feito quando eram crianças, aonde elas iam, do que brincavam. Mas as cobras não respondiam. A gente solicita gentilmente, respeitosamente, que todos e todas desliguem suas câmeras e seus microfones, como forma de tornar a rede de internet um pouco mais leve e garantir a qualidade dessa transmissão e dessa comunicação virtual, e também para evitarmos qualquer tipo de problema. Após esse primeiro momento de diálogo, que vai começar já, nós vamos ter um breve intervalo de aproximadamente 10 minutos, no máximo 15, mas vamos tentar fazer em 10, para que as pessoas possam tomar água, ir no banheiro, alongar o corpo, já que ficaremos uma tarde inteira conversando e escutando a professora Gilca, que na sequência desse intervalo, a quem a gente agradece também, né, a presença e a contribuição dela, que estará, ou já está aqui conosco, né, o encontro com ela vai tratar, né, de voz, presença e imaginação, contar histórias em áudio para crianças e seus familiares. O encontro com a professora Gilca será de 1h30 e logo iniciará o diálogo acerca das questões que surgirem a partir da fala ministrada por ela. As inscrições no chat sobre a referida formação contará com a coordenação da professora Tatiana Bernardes, que fará a mediação das questões que surgirem após a fala da professora. Então, Gilca, muito obrigada, seja muito bem-vinda, né? Você, assim como as demais professoras que fazem parte desse curso, são pessoas muito importantes para a rede, muito importantes para o núcleo. Ficamos muito felizes com o aceite e com a participação de vocês, que não tem se dado apenas de forma pontual nessa fala, mas sim em toda a organização do curso, né? Todas estão, Gilca, Alessandra, Karine e Lídia estão presentes conosco, com o núcleo, na organização do curso, na organização da avaliação, e então nos ajudando muito a pensar essa ação formativa no seu todo. Então, eu vou fazer, não é nem uma apresentação, mas só vou dizer para vocês que a Gilca mesmo vai iniciar a fala e vai falar dela, mas a Gilca Girardello, professora da UFES, que agora é já aposentada, né, Gilca? E que tem estabelecido um trabalho com a rede desde muito tempo. Então, uma honra estar aqui com você. Muito obrigada e podemos iniciar.
Tá ótimo, então. Então, boa tarde a todas. Aproveito para perguntar se vocês estão me ouvindo bem e se estão me enxergando bem, se está tudo ok aí, tecnicamente. Tá tudo certo? Maravilha. Tá bom, querida. Tá bom. Muito bom, então. Muito bom. Ai, é muito bom poder ver esses recadinhos, essas mensagens, porque, claro, a coisa mais difícil quando a gente faz esse tipo de trabalho, como vocês sabem muito bem, é não ter a sensação da presença, né? É não ter a sensação do olho no olho, não ter a possibilidade do toque, do abraço, de compartilhar o copo d'água, de compartilhar o cafezinho, enfim, tantas coisas que são tão importantes para nós nas formações, como a Simone falou. Para mim, eu quero começar, então, claro, né, pessoal, assim, agradecendo demais ao convite, a confiança para poder estar aqui com vocês nesse momento, que é um momento tão importante, um momento tão singular, é um momento histórico, não é? Que a gente está vivendo na educação, no mundo todo, e eu tenho tanto orgulho dessa rede municipal, sabe? Tanto orgulho de vocês, né, do trabalho que vocês têm feito ao longo dos anos, e de fato a Simone falou, né, que eu tenho aí uma longa estrada junto com a rede municipal. Eu estou aposentada, mas eu continuo trabalhando como professora do pós-graduação em educação, então, de algum modo, continuo vinculada. Me sinto também aqui representando a UFSC, né, e representando essa parceria que a gente tem há tantos anos entre tantas pessoas que já vieram antes de mim, que estão junto comigo, que são vocês e que representam esse laço em defesa da educação pública, em todos os níveis, que é tão importante para nós e mais importante ainda nesse momento, né? Então, bom, então eu vou dizer para vocês o que eu pensei em fazer, tá? Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a todos vocês, a todas vocês, e também dizer como eu achei legal esse projeto, a proposta que chegou até nós, formadoras, vinda aí do NUFPAE. Me pareceu alguma coisa tão sensível, e ao ouvir agora vocês todas falando, ao ouvir a Rose falando, ao ouvir a Simone falando, a gente percebe o quanto é alguma coisa de muito profundo, de muita qualidade que está sendo desenvolvida na marra, com todas as dificuldades que a gente sabe, mas também com muita vontade de fazer coisa direito, né? Então, assim, quero dizer para vocês do quanto eu me sinto honrada com a confiança de poder estar aqui nesse momento com vocês e a vontade que eu tenho de poder ouvir vocês melhor, de poder ver vocês melhor e de conhecer melhor o que vocês estão fazendo, né? Bom, de onde que veio, então, a ideia desse tema, né? Só lembrando aí, ó, voz, presença e imaginação. Contar histórias em áudio para as crianças e seus familiares. Esse títulozinho, Voz, Presença e Imaginação, Contar Histórias para Crianças Pequenas, é um título de vários trabalhos que eu venho fazendo há muito tempo, não é? E especialmente para tentar consolidar teoricamente, metodologicamente, a importância das histórias na vida das crianças, né? Nesse momento, então, essas aspas em presença, né? Porque a ideia é assim, como é que a gente pode, de algum modo, estar presente, mesmo na distância, né? E aí, então, a gente começa por esse desejo de estar presente junto com vocês, né? De poder ser uma rodinha, uma roda de conversa junto com vocês aqui. Então, eu vou falar sobre 3 primeiras coisas, não é? Então, primeiro, um pouco falar sobre a educação infantil nesse momento, depois falar um pouco sobre a importância das histórias e depois, então, falar mais direta e especificamente sobre as possibilidades de contar histórias por áudio neste momento, à distância, né? Eu sei que eu vou estar chovendo no molhado para muitas de vocês em relação a muitas coisas, mas às vezes eu sei que é bom a gente escutar de novo coisas que a gente já sabe, não é? Para poder se sentir mais fortalecida naquilo que a gente está fazendo, né? Então, já começo de antemão pedindo desculpas nesse sentido, caso eu venha dizer coisas que vocês já estão assim, ó, carecas de saber, né?
Bom, eu achei então que valia a pena a gente parar para pensar um pouquinho sobre esse recurso que é tão singelo, não é assim, o telefoninho celular e contar histórias no áudio do celular para as crianças, e não apenas contar histórias para elas, mas encontrar formas de fazer com que as famílias também usem a sua palavra estética, a sua palavra poética, a sua palavra alada, não é? Porque para a criança as palavras não são coisas mortas, coisas paradas, elas são coisas vivas, elas têm asas. Por isso que a gente fala, então, de palavras aladas, palavras brincantes. Para a criança, a palavra é brinquedo, né? E é assim que ela vai se apropriando da linguagem, pela brincadeira sonora das palavras. Né? Então, é um pouco disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu não vou estar falando, então, de questões mais técnicas. Claro que existem milhares de recursos, milhares de tutoriais disponíveis na internet sobre como gravar melhor um áudio, sobre como fazer um podcast, quais os melhores efeitos, quais os melhores aplicativos, mas não é disso que eu vou estar falando hoje, tá? Eu vou estar falando, então, de coisas que me parece que são anteriores, que têm a ver com o porquê, o como estar presente narrativamente, ludicamente, na vida das crianças e das famílias, né? Que as famílias são, evidentemente, eu acho, tudo isso que vocês têm falado, cuidado com as famílias nesse momento, é o cuidado com as crianças também, que são a razão de ser da educação infantil, né? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho... eu não sei se vocês também são assim, mas eu que gosto muito de história, acho que vocês todas também, tem épocas que alguma história, a gente fica meio obcecada com uma história, né? E a gente não consegue largar de mão aquela história, porque parece que ela não cansa de dizer coisa importante pra gente, né? E tem uma história que eu já conheci há muitos e muitos anos e sempre achei muito linda, mas que de uns dias pra cá, ela tem assim, feito muito mais sentido para mim. Tá? E eu, todas as ocasiões, semana passada, eu tive que também falar várias vezes em diferentes lugares e sempre eu senti necessidade de trazer essa história. E aí eu queria, então, trazer essa história aqui para vocês, né, resumidinha, assim, rapidinha, porque eu acho que ela é um pouco chave para as coisas que eu vou dizer depois. Tá bem? Então, entendendo que esse momento aqui, meninas, eu sei que tem alguns meninos aí também, mas eu só tô vendo aqui as carinhas que estão aparecendo para mim, são todas de meninas, então vou eventualmente estar falando com as meninas, meninos se sintam incluídos também. Mas, enfim, a história é a seguinte, a história é uma história do Walter Benjamin, que vocês sabem que ele era, assim, não só ele foi mestre em enfrentar a barbárie, o autoritarismo, a guerra, a perseguição, o preconceito, como também ele foi um cara assim apaixonado, evidentemente, né, por criança, pela cultura da infância, ele é uma referência tão importante para nós. E eu não sei se todas vocês sabem, ele foi um cara que durante muitos anos ele teve um programa de rádio para crianças em Frankfurt e Berlim. Ele tinha um programa chamado A Hora das Crianças, em que ele lia textos dele para crianças, falando com as crianças. Então, eu acho que começar por uma história do Walter Benjamin é uma forma também de estar homenageando esse cara que tanto tempo atrás, mais de, o que deu agora, acho que uns 70 anos atrás, não é? Um pouco mais até, em meio a um momento tão difícil da história, ele conseguia falar com as crianças, conseguia estar perto das crianças por meio do rádio, por meio do áudio, por meio de uma tecnologia, então, de vencer as distâncias, tá? E a história que ele conta é a história de um rei que tinha todos os poderes da terra, mas ele andava muito triste, cada vez mais melancólico. E aí, um belo dia, ele mandou chamar o cozinheiro dele. E ele falou assim: meu amigo, você sempre me serviu muito bem, fez comidas maravilhosas para mim, mas hoje eu tenho um pedido muito especial para te fazer. Eu quero que tu me faças uma omelete de amoras tão deliciosa como uma que eu comi certa vez quando eu era criança. Aí entra a criança na história. E aí ele contou para o cozinheiro que quando ele era bem pequeno, o reino dele tinha sido invadido por um reino vizinho. E o pai dele, o pai dele puxou ele pela mão, o gurizinho pela mão, e fugiu
porque estavam sendo perseguidos. Então eles foram para dentro da floresta, se perderam na floresta, não sabiam achar o caminho, estavam cansadíssimos, estavam morrendo de medo, de frio, desamparados, quando eles viram uma casinha e bateram na porta da casinha e foram acolhidos por uma senhora, uma velhinha, que os acolheu, os aconchegou e preparou para eles uma omelete de amoras. E aí o rei falou assim para o cozinheiro, sabe, eu nunca comi uma omelete de amoras tão deliciosa. Na hora não reparei muito naquilo, deixei passar. Depois que eu já era rei, mandei ver se eu conseguia encontrar a tal da velhinha, mas não a encontrei. E tô com isso na minha alma, tô com esse desejo tão grande, então eu quero que tu me prepares uma omelete igual a dela. Se tu conseguires isso, eu vou te encher de presentes. Mas se não, eu vou te mandar matar. Muito bem. Aí, o cozinheiro real falou assim, ó. Senhor, pode mandar chamar imediatamente o carrasco. É claro que eu sei preparar uma omelete de amoras. Eu sei todos os segredos de quebrar os ovos, eu sei as palavras mágicas que tem que dizer na hora de mexer os ovos, eu sei tudo. Mesmo assim, eu não vou conseguir fazer uma omelete tão deliciosa como a que ela fez. Porque ela não vai ter os condimentos que lhe deixaram, Senhor. A impressão inesquecível. Ela não terá o sabor picante do perigo, a emoção da fuga. Não será comida com o sentido alerta do perseguido. Não terá a doçura inesperada da hospitalidade, do ansiado repouso, enfim, conseguido. Não terá o sabor do presente estranho e do futuro incerto. Aí o rei escutou o cozinheiro, pensou um pouco, por fim, encheu o cozinheiro de presentes a si mesmo e o dispensou do serviço do reino. E aí eu acho essa história, eu acho que ela tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, que também é um momento de presente incerto, também é um momento em que a gente sente tanta a presença do perigo. E as nossas crianças, especialmente, estão vivendo isso agora, como o menininho da história, o príncipezinho da história. Né? Eles também estão com as emoções em alerta, estão com essa sensação de um presente estranho e de um futuro incerto. E aí, então, a pergunta que eu acho que fica para nós, que eu ouço nas falas de vocês, nas perguntas de vocês, que eu ouço no projeto do NUFPAE, ao nos chamar aqui para conversar com vocês, é assim, ó, o que a gente pode oferecer para as crianças que estão nesse momento, que apesar de todas as nossas angústias, apesar de todos esses nossos não saberes, possa significar também uma doçura inesperada, possa significar também um aconchego, possa significar também hospitalidade e repouso. Alguma coisa que possa trazer novas esperanças ao coração, como o rei disse que a omelete da velhinha trouxe esperanças ao coração dele. Né? Então, assim, eu queria começar essa nossa conversa aqui trazendo algumas respostas que a gente tem ouvido, que a gente tem aprendido com tantas pessoas que no mundo inteiro têm tentado nos ajudar respondendo isso. Né? Inspirações para que a gente possa estar presente mesmo na distância. Né? E aí, então, eu queria trazer aqui algumas dessas pistas. Uma delas é a do Francesco Tonucci. Eu imagino que muitas de vocês já tenham ouvido as coisas que ele tem falado, não é? As coisas que ele tem dito, especialmente durante a quarentena, esse grande pedagogo e pensador italiano, né? E aí, eu vou fazer uma síntese de algumas coisas que ele diz que eu acho que são muito pertinentes para esse momento e que tem absolutamente tudo a ver com a proposta do trabalho de vocês na rede municipal de ensino. Ele fala assim, que nessa educação caseira, nessa educação virtual, as protagonistas têm que ser as crianças, né? As opiniões delas, os pontos de vista delas, os medos, as propostas. Então, acho que como nesse caso acho que foi a Rose que mencionou, não é? O caso dessa criança que não estava querendo ir lá falar no celular com a professora, por mais que a mãe dela insistisse. Nesse momento, claro,
respeitamos a criança, acolhemos a criança, não impomos nada à criança e nem à família delas. Né? Aí o Tonucci diz assim, vamos aproveitar a casa como um ateliê, como uma oficina, a máquina de lavar, dobrar a roupa, o sistema elétrico da casa, saber como é que funciona, o sistema da água, o sistema de gás, com a ajuda dos pais, que as crianças vivam essas experiências que normalmente são dos alunos, para que depois eles possam compartilhar com os professores e com os colegas nos espaços disponíveis, perto ou longe. Né? Ele sempre diz assim que o problema das crianças ficarem todas na frente da televisão quando estão em casa, fora do momento de quarentena, é que se elas estão todas vendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, depois quando elas voltam para a unidade, quando elas voltam para a creche, elas não têm nada para trocar com as outras crianças. Né? E aí então ele fala assim, fazer coisas juntas, até de repente como é que prende um botão, são coisas interessantes e satisfatórias para as crianças. Construir uma boneca, recortar o paninho, fazer um brinquedo que depois no futuro vai poder ficar alguma coisa tão inesquecível e preciosa para aquela criança. Lembrar a situação em que ela estava, como a situação de perigo, incerteza daquele menino fugindo com o pai dele na floresta, né, fugindo da perseguição. Considerar a cozinha como um laboratório, onde a gente pode experimentar transformações, fazer pratos tradicionais, compilar as receitas da quarentena para compartilhar com os colegas depois, reconstruir com a ajuda dos pais a história pessoal, com a ajuda de fotografias, com a ajuda dos relatos que os pais puderem fazer sobre a vida daquela criança, né, para que ela depois possa também compartilhar. Ele até sugere assim, ó, ler um jornal, comprar um jornal em papel, se for o caso, né? Ele menciona que em alguns lugares ainda se encontra jornais em papéis, agora é muito difícil, mas assim, ler um jornal, ter um horário em que a gente possa ler alguma coisa para as crianças sobre o que está acontecendo, não sobre a pandemia necessariamente, tá? E claro que a gente pode pensar assim, para as crianças pequenas, qual é o sentido de ler um jornal para as crianças pequenas, né, que nem estão alfabetizadas ainda. Mas aí eu lembro o caso de uma mãe, ela tinha 3 filhos pequenos, ela me contou certa vez que ela tinha assim uma escadinha de crianças, bebê, 1 aninho, 2 aninhos, e ela às vezes desesperada, não sabia o que fazer para, enfim, acalmar as crianças, ela pegava o jornal e ficava lendo em voz alta. E só de ouvir a voz daquela mãe lendo aquele jornal, eles já se acalmavam, se apaziguavam. E aí a gente já começa a falar do poder da voz humana, que é anterior ao poder da palavra, que é anterior ao verbo, que é alguma coisa que tem a ver com o corpo, que é alguma coisa que tem a ver com a respiração, que é alguma coisa que atravessa galáxias para nos fazer ficar perto das crianças, né? E aí ele insiste muito na importância de ler em voz alta para as crianças, de ter ali que seja 10 minutinhos todo dia à mesma hora, de ler alguma história, ler um pedaço de um livro, ler alguma coisa que possa até, de repente até um livro grande, mas que cada dia a gente lê um pouquinho, que a criança possa então acompanhar como se acompanhasse uma novela, uma série, né? Criar um pequeno ritual. E aí é óbvio, né, gente, assim, ó, tudo que a gente faz em casa que possa ser feito conversando com as crianças, né? Claro que são coisas óbvias para nós que somos educadores, para vocês que são professoras, vocês sabem a importância pedagógica do cuidado, né? Mas são coisas que a gente pode estar compartilhando com os pais, que ficam às vezes tão aflitos, tão ansiosos, achando que as crianças não estão sendo educadas, não estão aprendendo. Assim, conversar com as crianças sobre as pequenas coisas que a gente faz todo dia, isso é tão fundamental para a viagem das crianças, linguagem adentro, né? Outra professora que fala uma coisa que eu acho muito interessante é uma professora argentina chamada Inês Dussel. Ela tem falado sobre o que ela chama de a escola de pantufas, que é essa escola dentro de casa, né? Que sapatos vocês estão usando agora aí, né? A Inês Dussel fala nas pantufas. E ela diz assim, ó, menos é mais. Menos é mais. Ela fala assim, ó, produzir o amanhã também é uma produção. E aí a gente vê o quanto ela está questionando o produtivismo, não é? Essa visão e que acha que agora as crianças têm que seguir o currículo, que elas estão ficando atrasadas, que elas estão deixando de aprender tantas coisas importantes. Ela lembra isso, produzir o amanhã também é uma produção, né? E aí, claro, ela insiste em que o mais importante é a gente saber
onde e como estão as crianças para saber quais as formas e ferramentas mais adequadas para propiciar esses encontros, né? A gente fala tanto em que tem que refazer a escola, que tem que fazer a escola. Esse é um momento, diz a Inês Dussel e tantos outros educadores, em que temos uma oportunidade de estar refazendo, de estar fazendo escola, né? Tem um outro professor do MIT, que é o Justin Wright, ele diz assim, ó, quanto mais simples, melhor nesse momento. Prestar atenção aos estudantes, às crianças mais vulneráveis, perguntando sempre como é que a gente pode ajudar, né? Mas assim, quanto mais simples, melhor. Eu estou citando aqui sumidades, pessoas que são super bam nas áreas deles, para que a gente se sinta assim muito autorizada a colocar para as famílias todas essas questões, que elas se tranquilizem, que elas fiquem, quer dizer, dentro do possível, né, gente, mas que com relação às suas crianças, que elas consigam saber que é possível, né? Não é possível suprir tudo aquilo que só a educação formal pode fazer, mas que é possível fazer algumas coisas, especialmente se elas estiverem mais tranquilas. Tem um outro texto que é muito bonito também, que circulou aí na internet entre nós, que é de outra pessoa, que é uma formadora há muito tempo também na rede, que é a Maria Isabel Leite. Vocês talvez tenham lido, não é, aquele textinho em que ela fala em defesa da fogueira das caixas. Eu acho linda essa imagem, né? E esse texto, acho que ela em breve vai publicar, mas enfim, só resumindo, ela diz assim, a escola é sempre aquela coisa toda de caixinha, né? Cada um no seu quadrado, as planilhas, as tabelas, as grades, né? As etapas de desenvolvimento das crianças, né? Aí ela diz assim, o pior é que nesse momento da quarentena, da pandemia, é como se o sistema tentasse se transferir, se teletransportar para a distância, e acaba entrando nas casas como se fosse também dentro das caixas, tudo dentro de caixinha, né? E aí ela fala assim, as crianças, é como se as crianças têm que aprender, elas não podem perder tempo, né? E aí ela faz assim, eu acho linda, ela diz assim, ó, que tal como educadoras e educadores nos unirmos às mães e pais em seu cotidiano educativo e familiar e buscarmos ajudá-las, é o que vocês estão dizendo o tempo inteiro na rede municipal, né? E ajudá-las, não a se tornarem professores e professoras, também não instigando a que desenvolvam grandes habilidades manuais e criem milhões de brinquedos criativos, ou seja, iguais aos modelos, porque isso também é caixinha, né? Então, além de todas as angústias que as famílias já têm, ainda achar que elas ainda têm que fazer, quer dizer, estão sempre aquém, nunca estão conseguindo fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo. Isso é uma grande geração de sofrimento também para todo mundo, né? Então ela fala assim, falo de ajudar famílias a terem mais presença e interesse, mais tranquilidade, mais paciência, mais calma e sabedoria para enfrentar o novo e o desconhecido. Isso é da Maria Isabel Leite. Aí eu lembrei também de uma outra grande mestra, Teresita Pagani. Algumas de vocês devem lembrar de um filme, um longa-metragem muito bonito que circulou por aí esses tempos, chamado Sementes do Nosso Quintal. E essa senhora, ela, enfim, deve ter aos mais de 80 anos, ela dizia para os pais assim, pais, com criança é o seguinte, calma e paciência e calma. E é isso mesmo, é o jeito da gente estar presente, a gente estar inteiro, né? E quantas dessas histórias acabam nos ajudando a fazer isso, né? Eu, por exemplo, durante essa quarentena, eu tenho mandado, eu estou longe da minha netinha amada de 3 anos, então, assim, o jeito de ficar perto dela é ficar gravando áudios com histórias, tenho gravado histórias para ela, assim, várias vezes por semana, e tem uma que é aquela história da lebre e da tartaruga, né? Então, tem aquele momento em que como é que é a história mesmo? Em que a tartaruga, né, a lebre, ia correndo, querendo chegar na frente e tal, mas aí acabava esnobando, essa tartaruga nunca vai ganhar de mim, eu vou descansar, e deitava debaixo da árvore, e nessas, a tartaruga seguia sempre. E aí, então, o jeitinho de contar era assim, ó, chape, 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 devagar e sempre devagar,
brincando, né? E aí isso acabou virando meio que um mantra para mim, assim, até para a família, né? Hoje a gente fala para tudo, assim, devagar e sempre, sempre devagar, porque não tem outro jeito neste momento que estamos vivendo, né? Bom, aí eu queria entrar, então, na importância das histórias, tá, gente? Olha só, o brincar é assim, ó, o brincar de faz de conta é um jeito de contar história, né? E contar história é um jeito de brincar de faz de conta. Então, essas coisas estão extremamente entrelaçadas. Isso a gente vai ver lá no Vygotsky, vai ver num monte de autores, o quanto a brincadeira de faz de conta, ela é a gênese, o embrião da possibilidade de a criança desenvolver a sua possibilidade de contar uma história, o seu desenvolvimento narrativo, então. E aí tem aquela autora Janet Moyles, que tem aquele livro Só Brincar, né, que é muito bonito também, que ela diz assim, ó, transformar a cabaninha na casa, a cabaninha dentro de casa, né? Na casa dos 3 porquinhos, dos 3 ursinhos, por exemplo, pode ajudar as crianças a se sentir como é que é estar assustado e sozinho. Proporciona ricas oportunidades de linguagem. Uma mãe pode estar falando, por exemplo, para a criança. Hoje o ursinho me falou que gostaria dessa toalha grande com franjas e desse cobertor listrado vermelho e branco. Ou seja, tudo isso é ampliação de vocabulário, tudo isso é aventura da linguagem para as crianças, né? E aí, assim, ó, o poder da troca narrativa para criar clareiras de encontro e de imaginação. Eu gosto muito dessa metáfora do contar histórias como um espaço que cria uma clareira imaginária, uma clareira de encontro. Porque, lógico, né, pessoal, se a gente, se a gente escuta junto, tá? Se uma de vocês conta para nós aqui uma história, digamos que seja a história da Alice no País das Maravilhas, tá? Eu vejo a Alice de um jeito, eu vejo o Coelho Branco de um jeito. Na verdade, eu acho que o exemplo que eu estou dando não é muito bom, porque a gente tem essa Alice da Disney muito fixa na nossa imaginação, né? Deixa eu lembrar outra história, então. Vamos pegar o Gato de Botas, tá? Não, João e Pé de Feijão, acho que tem uma imagem mais forte ainda, né? Assim, cada um de nós vai enxergar mentalmente aquele pé de feijão de um jeito, de um tamanho, vai enxergar o gigante de um jeito, vai enxergar o palácio nas nuvens de outro jeito, mas todos nós vamos ter feito juntos essa viagem, né? E quando a gente viaja junto com alguém, a gente ou nunca mais quer ver a pessoa depois, né, porque dá briga, mas enfim, vamos apostar aqui no positivo, né? Quando a gente viaja junto com alguém, cada dia parece uma semana, e a gente se torna muito próximo, a gente se torna muito íntimo. Então, escutar uma história junto com alguém, contar uma história junto com alguém, ouvir uma história que alguém nos conta, é viajar junto pelos mais diferentes meios de transporte, né? Então, essa é a possibilidade do encontro, né? E essa possibilidade do encontro, ela parece que é possível de ser feita nesse momento, né? Bom, por que a gente precisa fortalecer a imaginação das crianças, né? A gente já sabe disso, mas sobretudo num momento como esse, em que a gente vê que a gente tem que inventar outra educação, inventar outra escola, inventar outro mundo, a gente precisa inventar outro mundo. Que esse que está aí, está pedindo água, literalmente, né? Bom, então assim, a gente tem que inventar essas formas de conseguir chegar perto dessas crianças, como se nós fôssemos náufragos numa ilha e a única coisa que nós tivéssemos à nossa mão fossem as mensagens dentro de uma garrafinha que a gente fecha com uma rolha e lança ao mar na esperança, no desejo de que aquilo chegue a alguém, né? Então a gente usa os recursos que a gente tem hoje. Se o nosso recurso hoje é o telefoninho celular, ótimo, é por ele que ele vai ser a nossa mensagem na garrafa. Se é um bilhetinho que a gente vai colocar dentro de uma cesta básica, se é uma videocarta que a gente vai fazer, e vocês têm feito coisas tão lindas. Eu andei examinando algumas das coisas que vocês têm feito, que estão disponíveis no portal. Ontem mesmo o Nado me mostrou uma coisa encantadora, que eu não sei se vocês viram, uma videocarta que a irmã dele fez
para as crianças, para suas crianças, não é? Ela primeiro mostrou uma pequena lagarta que tinha no pátio. Aí depois, um outro vídeo bem curtinho, ela mostrou o casulozinho. Depois, a lagarta saindo do casulo, virando borboleta. E finalmente, um último videozinho, assim, microvídeos, mini cartas, em que ela solta as duas borboletas pelo jardim, sempre falando com as crianças, né? Até os nomes das crianças, enfim, falando do jeitinho como se ela estivesse falando com as crianças. Essas são as nossas mensagens na garrafa hoje, né? Cartazes, bilhetinhos, aviãozinhos de papel, grafites que a gente possa pintar no muro, na parede da escola, com mensagens de esperança, enfim, todas as coisas que nós pudermos fazer nesse momento para dizer para as crianças, olha, eu tô aqui, tô te escutando, tá? Tamo junto, né? Tem uma coisa muito linda que o Daniel Munduruku, esse grande mestre indígena, aliás, como nós estamos aprendendo e precisando aprender os ensinamentos desses grandes mestres indígenas nesse momento, não é? Como formas alternativas de pensar, de educar e de viver, né? Abençoados sejam os indígenas. O Daniel Munduruku diz assim, que na educação indígena, o educar é fazer brotar sonhos de dentro para fora. E aí ele diz que quando ele se aproximou da educação ocidental, não indígena, ele ficou muito espantado, porque ele viu que os professores enfiavam coisas para dentro das crianças, né? E aí ele diz assim, eu percebi que os sonhos ficavam entalados dentro das crianças e dos jovens, e não conseguiam sair. Então tá aí uma coisa que é vital para a educação das crianças. Sempre foi vital, mas acho que hoje adquire um estatuto de emergência sanitária, não é? Garantir para as crianças o tempo para que os sonhos delas não fiquem entalados dentro delas. E não só os sonhos que elas sonham de noite, os sonhos inconscientes, mas também as coisas que elas devaneiam, pensam, sentem, sonham acordadas, os medos, os receios, as viagens imaginárias, os devaneios, os temores. Então, assim, contar as histórias, a gente sabe, sempre foram formas básicas de a gente elaborar a nossa experiência, né? Tem culturas que se nutrem de contar os sonhos uns dos outros, ritualisticamente, não é? Tem grandes povos aborígenes da Austrália e tantos outros também, outros povos de diferentes culturas, em que contar os sonhos é a grande fonte de sabedoria, né? Então, assim, elaborar a nossa experiência por meio da narrativa é alguma coisa de que a gente nunca precisou tanto como agora, né? Então, assim, a gente precisa que as crianças saibam que tem gente escutando estas suas histórias, escutando as coisas que elas estão vivendo, né? Mas elas só vão contar se alguém contar para elas também, né? O Daniel Munduruku fala assim, eu conto os meus sonhos para que as crianças possam se animar a contar também os delas, né? Então, tudo aquilo que a gente puder contar para as crianças e também contar para as famílias, porque a gente não vai, quando a gente está dizendo que a gente quer criar uma clareira narrativa na família, no entorno das crianças, não é apenas as histórias que nós pudermos contar para as crianças por meio do celular, né? Mas são todas as palavras, todo o tecido poético verbal que a gente puder compartilhar com os pais, com as avós, com as pessoas que estão perto dessas crianças, para que elas lembrem dentro delas as palavras e os sonhos que estão dentro delas, para que elas possam fazer com que isso não fique entalado dentro delas, porque isso é direito das crianças saberem. Isso é a cultura familiar, isso é a cultura de origem daquelas crianças e que elas precisam receber, especialmente nesse momento em que elas estão em casa, né? Contar histórias é um jogo, né? Desde lá no comecinho, tem uma psicolinguista fantástica, que é Maria Cecília Perrone, que ela estudou muito profundamente, isso já também há mais de 20 anos, o desenvolvimento do discurso narrativo na criança. E ela acompanhou, assim, ao longo de anos, ela
fui visitar casas de crianças, onde tinha, sei lá, desde 1 ano até 3 anos, de 2 até 5, né? E ela identificou aquilo que ela chamou o jogo de contar, né? Então, assim, a criança pequenininha fala assim, caiu. E daí a mãe, o adulto, uma criança mais velha fala, caiu? E caiu onde? Aí a criança, caiu no buraco. Onde é que é esse buraco? Ou seja, existe um zigue-zague, né? A criança fala uma coisa, o adulto traz de volta. Isso é o diálogo, isso aqui é o diálogo, né? Um tá escutando o outro e um tá sabendo que pode falar para o outro que o outro tá escutando, né? Bom, e aí a gente entra então nessa questão da voz, né? Assim, ó, a gente sabe que as crianças entram devagarinho no mundo das palavras, né? Começa pela voz. A Dora Pastorista de Etibarne, uma grande mestra argentina, ela dizia que a criança, que a primeira história, a primeira narração com que a criança tem contato é aquela voz daquela mãe ainda lá na pré-história, no tempo das cavernas, que fazia assim, ó, ou seja, aquele canto, aquele acalanto, em que a gente não sabe se é a mãe que está fazendo a criança dormir ou se é a mãe que está se fazendo dormir também. E a gente sabe, vocês que são professoras de bebês, que acolhem bebês, sabem o quanto esse encontro íntimo é mútuo, é recíproco, é profundo, né? A Lídia Ortélio fala assim, ó, a palavra vai chegando junto com a música, né? Ela canta uma vez, eu vou ter que dar uma olhada no nosso tempo, aqui são 10:04, acho que eu vou ter que andar um pouquinho mais ligeiro, né? Quando for 4:30, isso, né, meninas? 4:30 Isso, Gilca, até umas 4:30. 4:30 eu concluo. Então, Tá bem? tá bom. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falando, tá? Eu vou falando. Se tiver que parar, depois eu complemento em outro momento, complemento na conversa com vocês, tá bem? Eu vou falando. Aí a Lídia Ortélio fala assim, ó, que a gente devia muito mais contar histórias do que separar sílabas. E ela diz assim, nas cantigas e brinquedos cantados está tudo entrelaçado, está tudo que a criança precisa aprender. A linguagem, a confiança no outro, a liberdade. Então, seguindo essa inspiração da Lídia, se a gente propuser para as famílias que lembrem de cantigas da sua vida, e assim, não tem que ser cantigas especificamente infantis, às vezes pode ser alguma cantiga, sei lá, pode ser até alguma coisa pop, que o pai e a mãe lembra. Se eu for voltar atrás na minha vida, eu vou lembrar, acho que do Calhambeque, do Roberto Carlos, ou até de uma canção que eu achava muito engraçada. Acho que eu era criança, quando eu tinha uma parada de sucessos no rádio, e tinha um cantor que estava por várias semanas lá na frente da parada de sucesso, acho que era Newton César, e que ele cantava assim, ó, receba as flores que lhe dou. Era uma coisa horrorosa, na verdade, mas eu achava aquilo tão engraçado que eu nunca esqueci, porque era assim aquela intensidade dramática que eu, como criança pequena, ainda não conhecia, sabe? Então aquilo também acabou sendo saboroso. E aí, claro, gente, o importante é colocar a voz, a memória, a partilha, o canto, colocar tudo isso em movimento, né? E é claro que a gente pode ajudar os pais, ajudar as famílias, ajudar as crianças, lembrando também algumas cantigas, né? E algumas brincadeiras. Por exemplo, e aí eu acho que tem uma coisa, eu vi que algumas de vocês estavam falando da questão a preocupação com a imagem, não é? Com a pessoa colocar a sua imagem no público, né? Isso é realmente uma questão muito delicada, né? E ela tem uma dimensão também que tem a ver com até uma timidez muito própria, muito respeitável, que tem a ver com o fato de a gente estar... Porque uma coisa, e aí assim, para quem trabalha há muito tempo, não é, com oficina de história para crianças, muitas vezes as professoras dizem, eu não tenho o menor problema de contar história para as crianças. Pago mico, faço qualquer bobagem, sou palhaça e elas adoram. Mas fazer isso na frente dos adultos ou até das colegas professoras é outro papo, né? Então, esse é um problema que a gente enfrenta agora, não é?
Como a gente só vai chegar nas crianças pela mediação da família, a gente se sente intimidada também, não é? A gente se sente, pode sentir, enfim, muitas de nós, eu me sentiria, né, constrangida de fazer de ser muito palhaça, de fazer coisas meio ridículas, né, que poderiam ser ridículas ao olhar de um adulto que não está em contato com a sua vida de ludicidade, de imaginação, né? Então essa é uma questão, mas que a gente possa se animar a saber que do lado de lá, no fundo, tem uma criança, mesmo que essa criança seja o adulto, né? Se a gente cantar com carinho, com cuidado, por exemplo, janela, janelinha, porta, campainha, plim, sabe? Se a gente lembrar para as famílias que elas sabem fazer isso, né? Talvez não essa parlenda, mas muitas outras da infância delas, elas poderão reviver, remoer, revolver as gavetinhas da sua memória e entrar em contato com essas pequenas obras de arte saborosas que estão na cultura popular, que estão no imaginário desses adultos, né? Isso pode chegar nas crianças, né? Então, claro que aí tem todo um trabalho nosso também de imaginação. Eu, por exemplo, estou olhando agora para essa luzinha da câmera, né? Mas eu estou imaginando vocês, tá? Eu preciso imaginar vocês para que eu consiga falar com vocês, sabe? Então é todo um exercício. Quando a gente fala que contar histórias promove a imaginação, começa pela nossa própria, né? Pelo nosso exercício de fazer de conta que a gente está em contato com quem está nos vendo, né? E aí não é fazer de conta, eu sei que vocês estão aí, tá? Bom, então tantas brincadeiras, né? Cai balão na Rua do Sabão, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolos. Eu fiz uma lista de coisas aqui para compartilhar com vocês, só para lembrar de coisas que vocês já sabem, enfim, mas vamos um pouquinho mais à frente, né? Então, o estado de presença é o mais importante hoje, né? Assim, o Malbatã falava, a gente tem que, para contar história para criança, a gente tem que ficar pequenininha, a gente tem que se apequenar, tem que chegar, essa ideia do agachamento, não é? De agachar-se, de ficar pertinho da criança, fisicamente, no mesmo plano do olhar dela. A pergunta é, como é que a gente se agacha hoje, à distância? Como é que a gente pode ficar pertinho das crianças, né? Como é que a gente pode como é que a gente pode entrar nesse estado de presença que uma vez eu chamei de conspiração narrativa, tá? Ou seja, se para contar história a gente tem que respirar, a gente tem que então inspirar, respirar junto, tem a ver com essa ideia assim de conspiração narrativa, né? Eu acho que aí tem a ver com uma coisa, já que nós estamos trabalhando com as mídias, a gente tem que meio que deixar de lado o padrão de qualidade, entre aspas, dos youtubers, das celebridades, porque a gente não vai chegar a esse padrão. Vocês vão ter alguns cursos maravilhosos, tanto com a Alessandra Rota, como com a Karine Julie, como a Lídia Coutinho, que vão, sabe, iluminar, engrandecer, enriquecer muito as possibilidades de vocês, e eu também vou assistir, vou aprender com elas, as possibilidades técnicas, de a gente conseguir técnicas poéticas, estéticas também, porque eu sei que elas não vão deixar barato, tá? As possibilidades técnicas de a gente, pelas mídias, fazer coisas bonitas, ricas, interessantes, tá? Mas que a gente saiba que nós estamos fazendo outra coisa. A gente não vai seguir o padrão do mercado, a gente não vai seguir o padrão da celebridade, tá? A gente não vai chegar falando assim, aí galera, até pode, tá? Nada é proibido. Mas enfim, a gente está procurando outra coisa, está procurando chegar pertinho de cada pai, de cada mãe, de cada criança, né? E aí tem uma coisa bonita que é a Betty Rosen, que ela é uma contadora de histórias que fala do poder da narração de histórias na sala de aula. E ela diz assim, ó, a minha voz soava como se eu estivesse planejando uma conspiração com as crianças. Eu acho que no momento que você começa a contar uma história, você traz os seus ouvintes para a sua confiança, você confia neles. O meu tom de voz era o de quem conta um segredo ou uma suculenta fofoca.
O efeito, eu acho, não era apenas o de criar uma atmosfera íntima, mas também o de colocar o professor no lugar do contador de histórias, que é portador de um presente pessoal, que é mais precioso ainda porque é efêmero, porque ele acontece no momento e se vai, né? Bom, eu vou pular rápido aqui, depois no debate eu trago algumas outras questões de que não estou falando aqui agora. Mas tem uma outra coisa que é muito importante do contar histórias, neste momento, à distância, é o poder das histórias de elaborar situações traumáticas. Lembrando de novo Walter Benjamin, ele estudou, ele contou como ele via que os soldados que voltavam da guerra, Primeira Guerra Mundial, quando eles voltavam do campo de batalha, eles voltavam mudos. Eles não conseguiam contar o que eles tinham visto. Eles estavam traumatizados. E o trauma é uma coisa que silencia. E quantos de nós, e as crianças, sobretudo, as famílias, podemos estar também um pouco traumatizados por isso tudo que a gente está vivendo, né? E o Bruno Bettelheim falava assim, ó, os acontecimentos traumáticos na vida da criança podem ser melhor elaborados pela brincadeira e também pela brincadeira narrativa, pelas histórias. Ele fala, por exemplo, que se uma criança vai ser operada, se os pais puderem antes brincar com ela de hospital, né, para que ela possa também brincar de médica com o seu ursinho e dizer, olha, eu vou cuidar da tua patinha para que depois você possa caminhar, eles vão colocar a criança no lugar de agente, de alguém que não é apenas um paciente impotente diante das coisas que acontecem, mas de alguém que também, mesmo que seja na brincadeira, possa ser agente, possa contar aquilo que está vivendo, possa ter palavras para expressar essa sua experiência. E as histórias, especialmente os contos maravilhosos, tem muitos autores que estão falando de como nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, a gente tem buscado os grandes mitos, a grande literatura, as grandes histórias que falaram de momentos difíceis e mesmo contos para crianças que falam de situações difíceis. Perdas, guerra, sofrimento, orfandade, enfim. É claro, né, gente, que a gente tem que ter muito cuidado hoje com que histórias escolher para contar, né? Eu fiz a parte da curadoria da Mostra de Cinema Infantil esse ano com a Luísa Lins, e a gente sentiu muito claramente que nós não estávamos querendo compartilhar histórias muito tristes, sabe? Ou pelo menos histórias que não tivessem saída. A gente precisa de alguma trégua, né? Precisa de esperança, precisa da possibilidade de vislumbrar caminhos, especialmente com as crianças pequenas, para poder trabalhar o mistério, a incerteza, as perdas, o receio, tudo isso, simbolicamente, né? Bom, aí tem outra coisa que é importante lembrar, que é o seguinte: cada um de nós é uma história. Eu não sei se vocês já ouviram uma canção que o Chico César, né, criou musicando uma letra de um cordelista cearense chamado Braulio Bessa. E a canção se chama Inumeráveis, em homenagem às pessoas que nós perdemos para Covid-19, né? Olha um pedacinho só que eu vou ler aqui para vocês. E eu não vou cantar, tá? E a melodia do Chico César é uma coisa, assim, demais de linda. Mas olhem a letra. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil. E Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Esse é o refrão que se repete depois de dezenas e dezenas e dezenas de nomes que ele traz, mas cada nome é uma história. Né? Então, assim, a possibilidade de a gente ter muito presente, valorizar muito a possibilidade narrativa nesse momento, inclusive tem a ver com o reconhecimento da dignidade da história de vida de cada ser humano, cada um, cada vida é preciosa e única. Né? Pois então, aí eu me lembrei
de uma outra pessoa maravilhosa que eu queria trazer aqui para vocês, que é uma professora, faleceu o ano passado, aos 90 anos, por sinal, por falar em pessoas preciosas e únicas, né? Que a gente perde, mas que deixam tanta coisa para nós, né? Deixam a sua história. E essa professora chamava-se Vivian Gussing-Paley. Ela trabalhou 40 anos como se fosse o NDI da Universidade de Chicago, a Escola Laboratório da Universidade de Chicago. Né? E ela, todo o trabalho dela foi assim um questionamento, uma crítica à educação infantil baseada na aceleração do ensino, nos testes padronizados, uma defesa da imaginação, uma defesa da brincadeira narrativa. Né? O trabalho dela é genial. E ela desenvolveu toda uma metodologia lúdica e também muito rigorosa e profunda, que envolvia lindos rituais de criação e de compartilhamento das histórias das crianças. Tá? Depois a gente pode passar uma referência se alguém tiver vontade de conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Mas eu queria citar para vocês uma coisa que ela dizia. Ela dizia assim, olhem que lindo, gente. Estamos sempre na periferia do mundo das crianças. Mas elas perdoam a nossa falta de jeito quando veem que nós respeitamos a sua brincadeira de faz de conta, a ponto de querermos saber o que vem depois. Mesmo a mais tímida criança de 3 aninhos de idade anseia por contar uma história se depois ela for brincada na companhia dos seus colegas. Que coisa boa que uma sala da educação infantil seja povoada por uma grande variedade de personagens, tão diferentes uns dos outros, capazes de satisfazer todos os nossos sonhos. Volta o sonho de novo. A criança diz, olha que lindo, a criança diz, se você me deixar fingir ser aquilo que eu quero ser, enquanto todo mundo assiste e me escuta, eu vou te dar minha história e eu vou escutar a tua. A professora responde, se você e seus colegas encenarem juntos as histórias de vocês, nós vamos ajudar uns aos outros a revelar quem nós somos e quem nós desejamos ser, fazendo da nossa sala uma comunidade mais gentil, generosa e sensível. E aí, tem mais uma pérola. E a pérola é a história do Frederico. A história do Frederico, que a Vivian Paley conta, é assim, ó. Ela diz que uma vez um menino de 3 anos, chamado Frederico, numa turminha dela, disse que a história que ele queria contar tinha só uma palavra. Qual é a palavra? É Frederico. Aí a professora, né, perguntou assim, a Vivian perguntou assim, mas o que você faz na história? O menino, nada. E aí ela querendo assim dar a linha, né, para ele continuar a história dele, ela disse assim, quem sabe você poderia ir para a escola? E ele, não. E ela, só Frederico? Aí ela diz assim, e eu perguntei às outras crianças sobre a história do Frederico. Perguntei assim, ó, tem alguma coisa diferente na história dele? E aí a Laura, uma menina de 4 anos, falou assim, é que ele é o Frederico. Mas vocês viram que a história tem uma palavra só? Eu insisti. Aí o João, de 5 anos, me explicou. Não é uma palavra, é uma pessoa. Claro, uma pessoa é uma história. Todo mundo tinha entendido na sala. Eu é que demorei um pouco mais. Isso é da Vivian Paley. Aí vocês veem que coisa, né? Então, assim, de novo, uma pessoa é uma história, no mínimo, né? E aí a gente entra, então, nessa dimensão do brincar de histórias, tá? Eu acho que nesse momento que a gente vive, mais importante do que contar histórias apenas, é brincar de histórias. Né? Eu acho que isso, inclusive, nos ajuda a perder o medo, nos ajuda a ficar sem tanto receio, né? Claro, vocês acham que eu, quando estou falando aqui com vocês, não fico receosa, né? Pô, esse negócio vai ficar gravado, que sei lá, eu vou falar alguma besteira, alguém vai assistir. Né? Então, claro que são sensações muito, quer dizer, se eu estou só aqui com vocês, tudo bem, né? Aí eu estou me sentindo acolhida pelo grupo, de algum modo a gente se sente, né? Mas o problema é o depois, é quando aquilo ali fica gravado e pode ser, enfim, a gente fica com receio, né? Porém,
se a gente sabe que a gente está fazendo coisas que são ancoradas em ideias muito profundas de gente que há muito tempo vem estudando isso, tá? A gente se sente com mais confiança, não é? Para fazer o nosso trabalho como ele tem que ser feito. Por isso que a gente fica pesquisando, né, gente? Todos vocês sabem, olha o que é o tanto de coisa que vocês estudam, e eu também aqui estou tentando trazer coisas aqui para vocês, né? Brincar de histórias, né? E aí, então, assim, tentar contar para as crianças, brincando com vozes, com sons, com ruídos, né? Eu tinha até separado uma história, que é uma história que eu acho muito bonitinha, que criança pequena ama, que é aquele livro fofinho da Teresa Noronha, vocês conhecem, né? Que é a história de um pintinho, né? É a história de um pintinho que estava perdido, tinha perdido a mãe dele, né? E não sabia quem ele era. E aí, então, ele chega para uma pata, eu acho que chega para uma pata primeiro, chega para uma pata e pergunta, oi, quem é você? E daí a pata falou, chega para o pato, né? Quem você é? E daí o pato, eu sou um pato. E aí o pintinho fala, e o que você faz? Aí não, desculpa. O pintinho fala assim, quem você é? E daí o pato fala, eu sou um pato. E aí o pintinho quer tanto se identificar com alguém, ele fala, eu também. Né? E o que você faz, pato? E daí o pato diz, eu nado. Aí o pintinho fala, eu também. E se atira na água com o pato, quase se afoga. E aí ele diz assim, eu acho que eu não sou um pato. Né? E aí ele vai, até que ele descobre quem ele é. Uma história fantástica, cheia de espaço para as vozes, para a gente brincar dessas vozes, não é? Então, assim, por exemplo, se nós estivéssemos aqui juntas numa roda, né, eu podia pedir que cada uma de vocês agora fizesse uma voz, né? Como é que esse pintinho pode dizer assim, eu também, né? Eu também sou um patinho. Digam aí sozinhas onde vocês estão na sala, mesmo que tenha gente em volta, marido, filho, como é que esse pintinho pode falar, eu também? Agora tentem fazer como se ele fosse um pintinho assim mais vigoroso, mais corajoso. Agora façam como se ele fosse um pintinho menorzinho, mais doce, mais tímido. Né? Então, assim, cada um de nós tem muito mais vozes do que a gente pensa, do que a gente sabe, do que a gente conhece. Então, o trabalho com as vozes, né, quando a gente fala que as crianças gostam de ouvir, conta a história fazendo vozes, né? É porque eles gostam que a gente brinque com as vozes, eles também gostam de brincar com as vozes, né? Então, brincar com a voz é um jeito de brincar com o nosso corpo que nos torna presentes também. Né? Com a pessoa que está do lado de lá, ouvindo a nossa história. Né? Então, experimentar. A história nos veste e a criança quer que a história dê certo. Então, experimentar sem medo. Né? Preparar na hora de que a gente for contar uma história, mesmo assim que seja aqui no celular, que a gente conte várias vezes para nós e que a gente experimente várias vozes, que a gente experimente barulhinhos, todo tipo de barulhinho a gente pode, sabe, coisinhas muito simples que a gente pode fazer, barulhinho de tambor, claro, quem sabe tocar violão, flauta, aí já nem se fala que é uma esnobação, mas mesmo aqueles de nós que temos, sei lá, um barulhinho qualquer, que a gente tem, sei lá, pode ser que a gente tenha, um pau de chuva, coisas, recursos muito pequenos, muito singelos, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, sei lá, uma colherinha, um copo, né, que a gente possa experimentar com aqueles sons todos, aqueles assim, aqueles do cavalo, que a gente possa experimentar com as mãos, que a gente possa fazer todo tipo de barulhinho que a gente sabe fazer com o nosso corpo, até porque, claro, né, gente, tem milhares de aplicativos com efeitos especiais de última geração disponíveis, tem tutoriais de como fazer podcast, como gravar para todo lado, e isso é bacana para quem estiver nesse caminho, nossa, maravilha, assim, acho fantástico poder fazer um trabalho super rico, super profissional nesse sentido. Mas agora a gente está falando da nossa mensagem na garrafa, tá? Então, assim, eu queria, na verdade, assim, que essa fala aqui pudesse autorizar
cada uma de vocês, cada um de vocês, mesmo aqueles que não têm esses milhares de recursos ou milhares de experiências em gravar histórias em áudio, tá? Que se sentissem autorizados, animados, fortalecidos. Sabe por quê? Porque a criança vai gostar muito de saber que aquele barulhinho assim, ó, ou toco, 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 abriu a porta, bateu na portinha na mesa, que todos esses barulhinhos íntimos, caseiros, artesanais, estão sendo feitos pela professora deles, para eles, tá? Inclusive vão se animar sabendo que eles mesmos podem fazer também, sabe? Então tudo isso também é um tipo de generosidade que vem da simplicidade, que tem a ver com aquele menos é mais, de que a gente falava lá no início, sabe? Né? Porque se a gente se intimida e pensa, eu não vou me meter a contar. Claro, gente, desculpa, eu não devia ter falado desse jeito, porque eu sei que nenhuma de vocês iria se colocar nessa posição, até porque vocês estão aí agora, né? Mas pode ser que haja colegas de vocês lá nas unidades que não se animem a fazer esse tipo de trabalho, porque podem achar que não iam saber fazer direito, que ia ficar, sei lá, muito artesanal. Mas artesanato é bonito, tá? Artesanato é uma forma de arte. Artesanato é cultura. E, sobretudo, é o que a gente pode fazer agora. E é uma forma de ficar perto, presente, aconchegado às crianças, tá? Bom, a questão do ritmo, da rima, não é? Sempre que a gente puder, ao preparar uma história, valorizar pequenas rimas, pequenos ritmos, não é? Por exemplo, assim, ó, aquela história tão... Qual é a palavra boa para falar disso? Todas são boas. Eu quero falar da Dona Baratinha. Eu queria falar daquela história assim tão... Olha, não sai a palavra, né? Que gozado. Tão cara, tão querida por tantas gerações de crianças, né? Então, tem aquele momento, tem aquela fala da Dona Baratinha que se ela pudesse ser ritmada, vai ficar muito gostosa de ouvir, né? Por exemplo, assim, ó. Quem quer casar com a Dona Baratinha que tem fita no cabelo e tem dinheiro na caixinha? Quer dizer, isso sendo repetido é alguma coisa que a criança vai gostar de ouvir, né? E são histórias que a gente vai recriando, que a gente vai inventando, se a gente conseguir, em todas elas, colocar alguma coisa que se repete, alguma coisa que tem um ritmo, que tem uma rima, né? Eu lembro de uma história que eu escutei há muitos anos de uma argentina chamada Marta Salotti, e é a história da Margarida Sete Pétalas. É uma menina que ganhou de acho que era uma espécie de uma fada, assim, uma florzinha, uma margarida, que a cada pétala que ela jogava no ar, ela podia realizar um desejo, né? E daí eu pensei, mas como é que eu posso cantar isso aqui? Eu lembrava vagamente de como a pessoa de quem eu ouvi essa história, 40 anos atrás, tinha me contado, e eu tinha achado tão lindo aquele jeito de contar, mas eu não lembrava como era. Aí eu fiz assim, ó, como é que fala? O encantamento, a palavra de encantamento, assim, ó, até vou olhar para não me esquecer, assim, ó, voa a pétala, voa no ventinho e no ventão, para todo lado que eu vejo, e quando encostar no chão, realiza o meu desejo, né? Isso a menina repete várias vezes, voa a pétala, voa no ventinho e no ventão, e quando encostar no chão, para todo lado que eu vejo, e quando encostar no chão, realiza o meu desejo. E para as crianças da família, para quem eu mandei esse áudio, né, e para crianças de amigos também, que enfim, são as coisas que a gente tem feito, várias crianças chamam essa história de ventinho ventão. E é alguma coisa que nem tinha, que eu só coloquei ali para rimar, entende? Né? Quando encostar no chão. Então, assim, as crianças amam as rimas. Tudo que a gente conseguir encontrar assim, de singelo, de belo, que rime, que cante, mesmo sem ser canto, sabe? Isso é alguma coisa que toca, é alguma coisa que envolve, né? Bom, e muitas outras coisas que a gente poderia trazer aqui, né? Que histórias cantar e contar, né? Que histórias cantar e contar nesse momento? O Bruno Bettelheim, quer dizer, vocês vão encontrar cada pessoa, cada professora vai ter uma lista, cada estudioso vai ter uma lista. O Bettelheim, Bruno Bettelheim, né, que é um super estudioso também da importância dos contos de fada, já falei nele hoje, ainda há pouco, ele falava assim, ele fez uma listinha que é assim, ó, histórias capazes de divertir,
de despertar a curiosidade, atiçar a imaginação, a inteligência e a compaixão. Porque o que é a compaixão? Né? Aquela capacidade da criança se colocar no lugar do outro. Né? Ela sentir a dor do outro, a alegria do outro, o medo do outro, o sucesso do outro, né? E conseguir assim sair do seu próprio umbigo, né? E isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa na educação das crianças, né? A educação para a imaginação, a educação para a compaixão, para a empatia, para a alteridade, para a pessoa ser capaz de se comover. O que é comover? É se mover com o outro, né? É se respirar junto com o outro, né? É se mexer junto com o outro, é viver junto com o outro, é estar junto com o outro, né? Bom, outra preocupação também, e acho que eu até não terminei a lista dele, mas depois a gente volta. Para além da história única, não é? Vocês devem conhecer aquela fala, que depois virou um livro bem importante, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, em que ela fala do perigo da história única, não é? Ela que cresceu na Nigéria, lendo muitos livros infantis ingleses, e por isso ela achava que todas as crianças saudavam o sol quando o sol voltava, por alguns dias no verão, e comiam maçãs, né? Embora na Nigéria, onde ela cresceu, as crianças não comessem maçãs e não precisava saudar o sol, porque o sol estava brilhando o ano inteiro, né? Então ela diz que quando ela descobriu que era possível contar outro tipo de história, né, aquilo para ela foi uma revelação que a autorizou a, então, contar as suas próprias histórias. Tem, gente, assim, ó, vocês sabem, eu sei que eu tô chovendo no molhado, assim, chovendo canivete no molhado, né? Mas só para citar, por exemplo, assim, entre um trabalho bonito, tem muitos podcasts de história para criança muito bonitos, né? Um deles que eu acho que merece dar uma olhada é um que é promovido pela Unesco, chama-se Deixa que eu conto. Acho que é Deixa que eu conto, isso. Deixa que eu conto, É muito cuidadoso nesse sentido de trazer histórias de outras culturas, não é? Histórias africanas, histórias de diferentes culturas indígenas, diferentes lugares, e ao mesmo tempo que traz as histórias, traz também toda uma pesquisa sobre estética, sobre modo de vida, sobre música. É um trabalho bem feito, tá? Há muitos outros também, só uma pequena referência, né? Bom, e claro, né, a gente busca o nosso repertório de histórias amadas, né? Aquelas que a gente gosta de contar, registrá-las, compartilhá-las. Não precisam ser muitas, basta que sejam preciosas para nós, né? E aí também, eu acho que o auge dessa proposta, de tudo que eu estou falando aqui, é valorizar as histórias da experiência vivida, né? Experiências que deem voz à memória, experiências que deem corpo à memória, né? Contar, compartilhar com as crianças e com as famílias coisas que nós estamos vivendo ou que nós vivemos, né? Histórias não são apenas as histórias da ficção, claro, não é? As narrativas das coisas que a gente vê, sente, vive. Por exemplo, esse trabalho da Irmã do Nado que eu mencionei a vocês, é uma pequena história, né? É a história de uma professora que testemunhou a transformação de uma lagarta em borboleta e compartilhou isso com as crianças. Olhem que coisa mais linda, que história de esperança, não é? A lagartinha está ali confinada, fechadinha, mas vai passar o tempo e ela vai conseguir devagarinho ir saindo do seu casulo e abrir as suas asas e voar livre pelo mundo, né? Então, essas são histórias também, são histórias de experiência, né? E aí, acho que uma ideia que eu acho que fica para nós, que eu gostaria assim, de deixar bem enfatizada, é que seria muito bom se nós conseguíssemos inspirar a clareira narrativa dentro da família nesse momento, né? A gente sabe o quanto é importante para as crianças conhecerem as histórias de quando elas eram pequenas, conhecer quais eram as primeiras palavras que elas falavam, conhecer onde é que os pais dela moravam antes, como é que os pais se conheceram, não é? Ou, enfim, e não estou aqui querendo falar de famílias nucleares, arrumadinhas, certinhas necessariamente, sabe? Às vezes as histórias mais bonitas podem estar em famílias que são
únicas como todas são, na verdade todas são únicas, né? Mas as histórias permitem que a gente veja a singularidade de cada processo, de cada família, inclusive, né? Então, assim, ó, contar histórias para os adultos que estão precisando delas. Quantas vezes acontece de vocês, sei lá, encontrarem um livro ou de receberem na internet uma história para adultos, sei lá, que faz um bem danado para a alma, né? Que dá um consolo, que faz a gente assim, né? Então, os adultos também estamos precisando de histórias. Então, por que não vocês também compartilharem com os adultos histórias para eles, né, de ficção ou de experiência, para que eles se sintam aconchegados, para que eles se sintam acalentados também, né? Eles precisam estar se sentindo bem para que as crianças possam estar se sentindo bem. E aqui eu estou reforçando, repisando, repetindo algo que vem sendo dito ao longo dessa formação inteira. Não é? Fazer um telefone sem fio de histórias em que cada família inventa um pedacinho, quem sabe, né? Propor que as crianças contem histórias dos seus brinquedos amados, dos seus personagens, sugerir brincadeiras que comecem, por exemplo, assim, ó, uma vez a tua avó, tá, 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 tá. Uma vez o teu avô, tá, 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 tá. Uma vez quando eu tinha a tua idade, a primeira vez que eu, tá, 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 tá. Naquele tempo e foi assim que eu, nunca esqueço uma vez quando, sabe? Assim, buscar na nossa experiência, aquelas experiências, desculpa, repetir, aquelas situações inéditas, raras, enfim, singulares, engraçadas, que possam enriquecer o universo cultural, subjetivo das crianças, fazendo com que elas se sintam pertencendo a uma comunidade. Porque contar história é criar comunidade, né? Viver aquela viagem comum de que a gente falava antes, lá do João e Pé de Feijão, é virar uma comunidade, né? Comunidade é um grupo de pessoas que têm coisas em comum, mesmo que sejam as imagens, os sentidos de uma história, né? E aí eu queria, então, para concluir mesmo, já está na nossa hora, 5 minutinhos aqui, quero contar uma última história. E é uma história para adultos, tá? Uma história para vocês, uma história para nós, que eu também gosto bastante de contar. Quem já andou fazendo aí alguma coisa comigo já me ouviu contar, né? Até vou tomar uma água, porque eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Comecei com o Walter Benjamin falando da criança fugitiva na floresta, né, e vou terminar com uma outra história que eu acho que tem a ver com esse momento também. É uma história que conta o seguinte, que há muito tempo atrás, numa tribo judaica, a cada vez que uma catástrofe se aproximava, podia ser um terremoto, uma guerra, uma peste, todo o povo olhava para o rabino, para o religioso, o mestre, o sábio religioso da vila, e esperava que ele fizesse alguma coisa. E o rabino, então, cumpria um ritual muito ancestral, que era o seguinte: ele ia até um determinado lugar da floresta. Ali ele fazia uma fogueira, seguindo passos muito precisos do ritual, e ali ele dizia uma prece. E a catástrofe era afastada. Muito bem. Passou-se mais uma geração e aquele rabino morreu. E mais uma vez o povo sentiu no horizonte talvez os tambores da guerra, as sombras de uma ameaça, talvez alguma grande tempestade, alguma coisa terrível se aproximando. Todos olharam para o rabino, o novo rabino. Só que esse rabino, ele não lembrava o lugar exato da floresta onde o ritual tinha que ser cumprido. O que ele podia fazer? Todo mundo olhando para ele. Ele foi até o lugar ali da floresta que ele achou que era o mais conveniente, e ali ele fez a fogueirinha seguindo os passos precisos do ritual. Ele disse as palavras da prece e foi suficiente. A catástrofe foi afastada. Passou-se mais uma geração e novamente uma coisa terrível vinha se aproximando. Todos olharam para o novo rabino
né? Só que esse rabino, coitado, ele não só ele não lembrava o lugar exato da floresta onde tinha que fazer o ritual, como também ele não lembrava o jeito certo de fazer a fogueira. Ele então foi para algum lugar da floresta, fez a fogueira do jeito melhor que ele conseguiu ali, disse as palavras da prece e foi suficiente. A catástrofe foi afastada. Muito bem. Passou-se mais uma geração. E aí então a gente encontra o herói dessa história. O pobre do rabino Israel Rizin, que quando então chegou a sua vez de ver todo o povo olhando para ele, esperando que ele fizesse alguma coisa, porque alguma coisa terrível estava prestes a acontecer, o que ele podia fazer? Não só ele não sabia o lugar certo da floresta, como ele também não sabia direito como fazer a fogueira, como também ele não lembrava das palavras da prece. A única coisa que ele pôde fazer foi contar a história. Essa história que eu acabei de contar para vocês. E vocês sabem, a catástrofe foi afastada. Então, queridas, assim, ó, fica essa partilha aqui de um recado sobre a força das histórias, o poder das histórias, o poder da voz humana e o desejo de que nós saibamos lançar as nossas mensagens na garrafa para poder estar junto com as crianças e com as famílias nesse momento em que todos precisamos disso. Muito obrigada, queridos. À disposição, então, da conversa com vocês. Então, Gilca, tá todo mundo maravilhado, né? Tá todo mundo aí, a palavra da tarde, a sensibilidade, né? Muitas indicações no chat, as meninas agradecendo, né? Quero agradecer, né, no nome do núcleo, né, esse diálogo contigo, que foi muito bacana, né, a forma como tu conduziu toda a tua fala aí, né, a sensibilidade, a questão das histórias, a importância, né, que a gente tem em relação às histórias, mas eu vou passar aqui porque foram muitas considerações, vamos ver se a gente consegue contemplar todo mundo, tá? Porque à medida que tu fosse falando, as pessoas iam comentando ali no chat, foi muito bonito até, é bom que está sendo tudo gravado, né? Porque as pessoas se sensibilizaram realmente com a tua fala, né? Então, ali no início da tua fala, juntos ali a Raquel Silveira e o Tarcísio fizeram ali um diálogo, né, sobre a preocupação com o julgamento, né, dessas questões das ações comunicativas, do julgamento dos adultos, né, que nesse momento faz com que a gente fique mais introspectivo, né? A Paula fala que, diante da tua fala, ela vê, né, que precisa ampliar o repertório sobre cantigas, travas-línguas. A Elis diz que buscar nas famílias suas crianças interiores, né, nesse diálogo com elas. A Nicole diz que o pai dela contava histórias, né, do Naba Atan. Aí outra falam aqui também do poder das histórias. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui, meu Deus, foram muitas considerações, Gilca. A Paula fala sobre... Tu me contares, Tatiana, porque eu não estava durante a fala, que eu preciso me concentrar, então eu não vi os recadinhos, tá? Então eu te agradeço muito. Tá, eu tô lendo, vou ler mais devagar então, tá? Não, Paula fala sobre a elaboração, né, que fizeram, sobre ela conta, né, ela socializa ali que eles fizeram uma elaboração somente com áudio e efeitos especiais, que ficou muito bacana. A Rosilene diz que a sua fala lembra o filme O Menino do Pijama Listrado. A Paula diz que precisou, né, da formação para entender a potência de contações de história e de coragem para descobrir como é maravilhoso ver aqueles olhinhos atentos à próxima parte de cada história. Diz que é um privilégio essa formação. A Liz, novamente, fala que leva os grupos dela, né, a escutar o som da natureza e pequenas trilhas próximo ao mar, né, para ouvir os sons. A Semírias me fala também, está maravilhada com a fala. Vou passando aqui, tá?
A Ângela Cardoso diz que se sente encantada e alimentada com a sua fala, professora Gilka, com tantas contribuições, né, que enriqueceram aqui a tarde de hoje. Outras pessoas aqui, a Marilete, falando, né, que está encantada, que é excelente. Foram mais considerações, Gilka, do que questionamentos em si, né? A Ângela Cardoso coloca, né, nós das asas para os voos com muito mais altos e distantes. A Luciana fala, sim, Gilka, ótimo, Benjamin também enfatiza em seus escritos a importância do simples para a criança e de quanto elas se fascinam por pequenas coisas, galhos, pedras, folhas. Verdade. Né? Assim também o áudio, a voz humana, o quão ricos são as nossas próprias experiências com as vozes que habitam em nós. A Rejane fala, né, do resgate da música, das parlendas, histórias de nossa cultura popular, né? Aí a gente comentou sobre a Chimamanda Adichie, daí eu falo sobre outros livros dela, né, como educar crianças feministas, sejamos todos feministas. Aí a Paula Regina, de novo, fala sobre o texto da Clareira, né, que ela fala que era bom, né, aconselha todo mundo a ler, que é muito bom, que ela disse que vai enviar para as colegas da unidade. A Ângela fala de novo que está maravilhada, que é muito bom compartilhar esse momento contigo, Gilka. A Simone indica ali 2 textos seus que estão lá na nossa aba do portal, nos temas sugeridos, que é o texto Presença, Imaginação e Narração de História para Crianças Pequenas e Imaginação, Arte e Ciência na Infância. A Paula faz uma consideração, deixa eu ver... sobre as referências, depois elas estão pedindo para a gente, porque tu fosse falando o nome de vários autores, né, de literatura, e de autores também de referência literária, e aí elas estão pedindo para que a gente envie por e-mail as referências, que elas se interessaram. A Carmen também indica mais uma leitura sua, porque toda criança precisa brincar muito. Deixa eu ver, Gilka, foram várias considerações aqui, viu? O pessoal tá... Deixa eu ver, parabéns. E acho que foi isso, Gilka. Se quiseres comentar um pouquinho, todo mundo agradecendo pela tarde, pelas considerações, pela fala, gratidão. Olha, Cristina, muito obrigada. Eu queria, assim, agradecer demais, assim, a todas vocês, né, a todos vocês que estavam aí escutando. Eu juro que chegou uma hora, assim, não sei se vocês já tiveram nessa situação, claro, todas já estivemos aqui, né, tá todo mundo trabalhando em lives, mas, assim, de ter que falar tanto tempo sem conseguir ter o retorno, sabe? E é tão estranho, né? A gente fica assim, chegou uma hora que eu pensei assim, será que de repente já não caiu a internet? Eu estou falando aqui sozinha, não tem ninguém ouvindo, né? Então, assim, é muito bom, assim, realmente dar um aconchego no meu coração, assim, sabe? Ouvir o retorno de vocês, tá? Porque a gente está falando disso, né? Da importância do diálogo, de um falar e de outro escutar, né? Então, assim, agradeço demais o carinho de vocês. Eu comecei essa fala falando da potência, né, do trabalho que eu sei que vocês fazem nas unidades de vocês. Aí eu pensei assim, talvez só de compartilhar uma coisa que eu não deu tempo de falar, tá? Que eu pulei por cima, que eu acho que é uma coisa tão bonita. É assim, a Maria Isabel Leite, ela estava organizando um projeto em que elas iam entrevistar a Magda Soares, a grande professora Magda Soares, não é? A grande, enfim, estudiosa, professora federal de Minas Gerais, que é uma enorme mestra nossa, não é? Na questão da linguagem, do letramento, da literatura, não é? Ela foi a grande inspiradora daquele projeto, Programa Nacional Biblioteca da Escola, não é? Que fez com que as nossas bibliotecas estejam cheias de livros maravilhosos, né? Que foram selecionados a partir de um critério, não somente ela,
não é? Acho que Cida Paiva foi outra coordenadora também junto com ela, mas foi um projeto muito criterioso, não é? Que infelizmente foi interrompido, como tantas outras coisas muito boas. Mas, enfim, aí a Bel Leite me deu a oportunidade de mandar por escrito uma pergunta para Magda Soares, tá? Esse é uma coisa que não foi, também ainda não foi, vai ser publicada, mas eu acho tão lindo um pedacinho de uma coisa que a Magda Soares disse na resposta que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu perguntei para ela assim, ó, eu falei assim, a arte da literatura, a gente sabe, né, que é capaz de nos ajudar, de dar um pouco de alívio em tempos difíceis como este. Daí eu queria saber o que ela andou lendo, o que ela anda lendo na quarentena, né, fiquei com essa curiosidade, assim. E daí ela disse assim, ela falou várias coisas, mas eu vou resumir aqui. Ela disse assim, eu sempre fui desde criança uma leitora voraz, enquanto as minhas irmãs pediam bonecas, eu pedia livros, né, elas sempre foram para mim. E aí ela cita o título de um livro da Marina Colasanti, fragatas, quer dizer, navios, né? Fragatas que me levavam para outros mundos, presentes ou passados, reais ou fictícios. Sempre procurei que as crianças considerassem os livros assim, fragatas que nos transportam para outras vidas, nos fazem conhecer outros seres humanos, outros sentimentos, positivos ou negativos, e a nossa visão de mundo se amplia enormemente. E daí ela conta, não é, que ela andou lendo vários livros, né? Ela menciona Chimamanda, menciona John Palahiri, menciona Machado de Assis, e daí ela disse assim, eu reconheço que são leituras que podem ser consideradas como estratégias de fuga desse nosso país no momento atual, mas me consola ver que houve e há outros mundos, outras gentes, outros contextos que nos afastam, pelo menos pelo tempo da leitura, das nossas atuais desesperanças. Não é? Então ela está falando aí daquilo que o Antônio Cândido falou lá em 1988, que é o direito à literatura. Né? Ele vai dizer que, e aqui a gente não está falando, como ele também não fala lá, da literatura só como texto, como livro. Né? Ele está falando da narrativa, da possibilidade da ficção. Né? E ele diz que é um direito, porque a literatura nos tira do caos, estou citando assim meio de cabeça, né? Ela nos tira do caos, ela nos organiza, e aí ele diz assim, se a gente não consegue passar 24 horas sem seguir alguma narrativa, mesmo que seja nos sonhos, então é porque a literatura é um direito, e tem que ser atendido sob pena de mutilar a nossa humanidade, tá? Então assim, ó, eu acho que esse é o momento em que a gente ir buscar esses grandes, e se inspirar nesses grandes, né? Até para ver como é que eles passaram por momentos difíceis, né? Pode ser alguma coisa que realmente nos ajude a manter a nossa humanidade nesse momento tão extremo, né? Mas que vai passar. Vai passar sim, Gilca, vai passar. Vai passar e os livros vão nos ajudar a entender um pouco o que a gente está passando, né? Eu fiz também a minha pesquisa foi sobre os livros do PNBE, né? E a importância, né, que era a importância que era esse programa, né? Infelizmente foi interrompido aí desde 2015, né? E depois ele foi extinto, né? Porque realmente a maioria dos eu trabalhei 8 anos nas nossas unidades projetos, vieram pelo programa. Assim, e posso testemunhar que é uma coisa que nunca foi feita. Nunca existiu antes no Brasil algo coletivo de tamanha qualidade que tenha feito tanto pela experiência literária das crianças do Brasil. Né? São esses livros maravilhosos que estão nas escolas, né, ainda. E por muito tempo, né, porque foi um projeto de governo que ele acabou se estendendo por muito tempo, foram 17 anos, né? A educação infantil, infelizmente, foi só a partir de 2008, né, que foi abastecida aí com os livros, mas de qualquer forma, a maioria dos livros que a gente tem, eu fiz a pesquisa em 3 unidades, né, a maioria dos livros que a gente tem nas nossas unidades vieram pelo programa. Pois é. É uma pena, né? Então, agora ele está extinto. Eu acho que isso é uma coisa que nos anima a gente a valorizar e a saber que os livros não aparecem assim por acaso, não é? Eles não caem de paraquedas.
livros de qualidade, né? São projetos, são gerações de pessoas que estão ali se esforçando por essas ações. Então, eu queria agora aproveitar isso para dizer assim, ó, o que vocês estão fazendo agora, eu acho que eu volto àquilo que eu falei no início, tá? Aquela omelete de amoras que acalentou o coração daquele menino naquele momento de incerteza e de perigo, tá? Que ele nunca esqueceu. Pequenos gestos que não são pequenos, que podem parecer pequenos para vocês agora, eles são gigantescos no contexto em que as crianças estão vivendo, e eles podem significar, quando essas crianças, que são as crianças de vocês agora, quando elas tiverem 50 anos, quando elas tiverem a idade de vocês, 60 anos, 30, 40, poderão lembrar o significado que teve um gesto pedagógico, poético, afetuoso, amoroso da professora deles nesse momento, né? Não só eles, como também os seus pais, os seus familiares, né? Então, acho que é um momento, assim, realmente, assim, de estar junto, né? É muito importante que a gente consiga estar junto, como vocês, mais uma vez, eu venho a dizer, como vocês, nesse lindo projeto de formação, estão fazendo acontecer, tá? Professora, eu gostaria de socializar que o vídeo que a senhora falou da Irmã do Nado, a gente fez umas oficinas com as unidades para que elas pudessem, uma oficina técnica, né, e o Nado que teve à frente aí, para que elas pudessem acessar o portal e alimentar, né, e ele socializou o vídeo, que é muito bonito, com muita sensibilidade, nossa, muito bacana o vídeo da irmã dele, né? Achar ótimo. Não sei se alguém gostaria... Oi? Oi, dá licença. Pode falar. Então, tem aqui um pedido para a gente abrir as câmeras. Eu só primeiro queria fazer uma colocação muito rápida, agradecer, né? Mais uma vez a Gilca, agradecer pela tarde, mas também relembrar a todos que 3 textos da Gilca estão, né, lá no portal educacional. Nós temos uma aba do portal chamada Temas Sugeridos. Abaixo do tema sugeridos tem vários temas, né, relativos à nossa prática e reflexão, e eu não me lembrava de um, a Carmen lembrou, eu já fui lá, já coloquei o link aqui para vocês, mas que é bastante importante fazer esse passeio pelos temas, porque às vezes os temas foram criados ali, os textos foram colocados ali, né, para fomentar, para colaborar com a formação, mas as formações aconteceram já faz um tempo, mas agora, né, quem tiver interesse em olhar, às vezes pelo título a gente já se encanta, e daí vai dar uma olhadinha para ver se, né, se tá ok. Então, a gente tem um pedido aqui que é da Melissa. As câmeras para poder finalizar, né, para poder bater palmas, mas claro que a gente Simone, ainda tem um tempo, se alguém quiser fazer uma colocação, fazer uso do microfone, né, fiquem bastante à vontade. Oi, Tati. Então, a Melissa passou batido ali, a Melissa fez uma pergunta para a Gilca. Se a Gilca quis saber as leituras da grande Magda Soares, eu gostaria de saber o que a grande Gilca Girardello vem lendo para alcançar outros mundos. Oh, Melissa, que danada, né? Agora me pegou. A pergunta, assim, é que acho que está todo mundo lendo tanta coisa, né? Eu acho que, assim, eu acho que o livro que eu mais... Porque é um tempo de muito trabalho também, estamos todos trabalhando muito, né? Mas, assim, eu acho que tem 2 livros que me pegaram, assim, né? Que são leituras um pouco evasivas, sabe, também, né? Porque a gente está... Evasivas, que eu quero dizer, são fragatas, que levam a gente para outros lugares, né? E assim, os que eu estou me lembrando nesse momento, um que eu li, que eu gostei muito, foi dessa Jhumpa Lahiri, essa autora indiana, tá? Que ela essa mesma que a Magda falou, por coincidência, é um livro, como eu chamo, acho que é Em Outras Palavras, tá? É que ela é de família indiana, né, mas se criou na Inglaterra, nos Estados Unidos, acho que na Inglaterra, então, em língua inglesa, mas ela se apaixonou pela língua italiana e foi morar na Itália para aprender italiano, tá? E daí ela escreveu esse livro em italiano, com muito esforço, mas ela queria escrever em italiano.
E daí, então, o livro tem de um lado é o italiano dela e do outro é a tradução em inglês. Então, é um livro que fala assim, sobre tradução intercultural. E o esforço da gente, o quanto a linguagem, o quanto entrar na linguagem do outro é conseguir compreender melhor o outro. E o quanto é desafiador entrar na linguagem do outro. Pensando bem, eu acho que agora tem a ver também com a criança, né? Assim, dá para fazer uma ponte com a criança. E o outro livro que eu li também, que eu gostei bastante, assim, foi o livro da da Isabel Allende, que é um livro chamado Longa Pétala do Mar, que é um livro que ela conta, é uma ficção, mas é uma ficção histórica, bem pesquisada, mas é uma paixão, assim. Ela conta de uma família, um casal, que fugiu da Guerra Civil Espanhola e que e que entrou num navio que o grande poeta Pablo, meu Deus, o poeta, como é o nome, meu Deus, o poeta chileno, o grande poeta chileno, me ajuda alguém? Neruda. Neruda, isso, o grande Neruda, eu ia falar Pablo Picasso, imagina. O Neruda organizou, eu não sabia que ele tinha feito isso, organizou um barco, tá, com os amigos diplomatas dele, organizou um barco onde ele botou centenas de fugitivos da Guerra Civil Espanhola, na época que a Espanha tinha sido dominada pelo nazismo, então pelo fascismo, né? E aí eles fugiram para o Chile. E daí esse casal, então, veio para o Chile. Depois, quando veio o golpe militar no Chile, eles fugiram para Venezuela e depois eles voltaram ao Chile. Mas é uma história de amor que que se passa também em momentos de muita dramaticidade, sabe? E que eu acho que, então, assim, são essas histórias que acalentam a gente também, assim, para a gente se sentir mais próximo de pessoas de outras gerações e de outros lugares que passaram também por momentos difíceis e que conseguiram, pelas narrativas, né, manter a sua humanidade. Foram esses dois livros que eu me lembrei agora que eu li nesses últimos tempos. Ai, agradeço aí, Gilca. Esse primeiro livro e também um pouco do encontro que tu falaste desse segundo, me faz lembrar agora que a gente tem tido muito recebido nas nossas unidades famílias imigrantes, crianças, né, que vêm de famílias imigrantes, né, haitianas, africanas, venezuelanas, né, e como a gente está vendo que essa questão da língua é um desafio para nós nesse momento, né? É verdade, é verdade. Então tá, pediram para a gente abrir as câmeras aqui. Tem uma pergunta aqui da Manuela, eu não entendi, não é exclusivo para professora, né? Que ela pergunta se os livros, nesse momento, os professores podem retirar livros do FNDE ou A pergunta, tem uma professora aqui participando comigo e aí ela me questionou, porque os livros do FNDE são exclusivos para uso na unidade, né? E aí... Do PNBE. Do PNBE, tu queres dizer, né? São os livros enviados para as unidades específicas, para as turmas, enfim. A PNDE eu falei errado, desculpa. Não faz mal. O financiamento do FNDE. Vem do FNDE. E aí a nossa dúvida é se nesse momento, né, até para ampliação do nosso repertório, né, a Gilca trazendo aí para a gente tantas coisas, se os professores poderiam, nesse momento, retirar os livros da unidade e usarem em casa. Então, é um pouco delicado, né, Manuela, por conta desse trânsito, né, por conta dessa questão do vírus. A gente até teve um momento que a gente pensou nisso, mas o problema é o trânsito, né, de vocês terem que se deslocarem até a unidade, buscar, depois retornar, né, tem todo não sei se a Rose quer complementar, Rose. Oi, Tati. Não tem nenhuma proibição com relação a pegar os livros, porque é material que a gente utiliza, né? A preocupação que se tem é com relação ao trânsito do livro, que pode, né, nesse momento, o cuidado de contaminar e levar o vírus, né, e transitar, é um cuidado que se tem que ter, né? Talvez a gente possa combinar, de alguma forma, algum tipo de higiene, algum tipo de cuidado, para que possa ser pego, mas não há nenhuma proibição com relação a isso, tá? Eu acho que é a preocupação com relação ao cuidado,
na hora que a gente sai de casa, né? Eu acho que a gente precisa evitar isso. E o fato de a gente utilizar o livro, devolver o livro, porque daí ele pode ter contaminação cruzada, né? Como a saúde coloca. Uma preocupação em tempos que o alto índice de contaminação do coronavírus, né, está em risco aí, iminente, todo cuidado é pouco para que a gente possa preservar a nossa saúde também, né? Claro, obrigada. Então, agora a gente pediram para a gente abrir as câmeras. Que legal. E o pessoal queria promover uma salva de palmas a você, Gilca. E eu vou bater para vocês. Tem um bebê no fundo falando. Bom que ele nasceu, né? Tô manifestando. Isso aí, bebê. Ai, que lindo! Tá aí o bebê! Oi, bebê! Como é o nome desse bebê? É Lucas? O Irá? Tá sem microfone, tá fechado dele. Luna! Luna! Ai, que linda, Luna! Oi, Luna! Tchau, Luna! Que linda! Que linda! Que linda! Ai, eu tô vendo umas carinhas conhecidas! Que delícia! Que amores! Ai, como é que eu faço para ver todo mundo aqui? Não sei! Não sei como fazer, gente. Depois em algum lugar eu quero ver. Que lindos, que lindo. Não consigo saber como ver vocês, todo mundo. A gente fez alguns prints, Gilca, depois eu te envio. Manda então. Queridas, se cuidem, queridos, se cuidem bem, tá bom? Cuidem Tá assim, bom. ó, ai, da mente, da alma, da saúde, da família, tá? Muita saúde para todo mundo. Se cuidem muito bem, que vocês são muito preciosas. Yeah! Obrigada, viu, Gilca, pela tarde maravilhosa. Maravilhosa, viu? A Ana gostaria de falar um pouquinho. A Ana Regina, querida. Oi, Ana. Oi, Gilca. Oi, querida. Não tô... Opa, cadê a Gilca? É sempre importante te ouvir, te escutar, né? É sempre bom demais, em especial nesse momento que a gente vive. Mas eu queria fazer um pedido de desculpa pública aos participantes da live. É que no início da tarde eu tive um problema com o meu acesso aqui em casa, a conexão só voltou depois das 3h15. E aí tinha algumas questões que estavam, que eram retomadas do outro grupo, do outro encontro, né? Então quero pedir desculpa porque foi involuntário. Essas coisas da tecnologia é isso, né? Volta e meia a gente vira refém delas. E a gente não consegue ter o controle. Mas as meninas já me disseram que a Rose respondeu, em nome do NUFPAE, as questões que lá estavam. Então eu peço aqui desculpa publicamente, né? Mas foi involuntário. E é bom demais te ver e ver esse pessoal empenhado aí em ouvir, em escutar, em perceber, porque eu acho que o movimento é esse, né? Nós nos unirmos. E eu eu vou por essa ideia também, que menos é mais. Então, isso é fundamental para a gente acalentar um pouco o nosso coração. Um beijo grande, Gilca, e todos vocês. Um beijo, querida. Muito bom te ver. Obrigada, Ana. Quer fechar o encontro?
Já falei, Simone. Bom, obrigada, então. Então, a gente vai encerrando, né? Não sei se mais alguém do núcleo gostaria de falar algo. Rose, por favor. Simone, só para lembrar, Vou só um pouquinho, nós não estamos te ouvindo, acho que é necessário que todos fechem o microfone, por favor, para que a gente consiga ouvir a Rose. Obrigada. Então, agradecer a Gilca, agradecer a tarde, né? Acho que nos emocionamos, nos alimentamos e tornamos um pouco mais leve, né? Esse momento que temos vivido aqui a partir desse diálogo com a Gilca, né? Gratidão mesmo. Só lembrando que ontem nós encaminhamos um e-mail para todo mundo, todos os participantes do curso, com um questionário que foi construído pela Karine Jolie, a Lídia Coutinho e a Alessandra, com algumas questões que vão poder orientar e ajudar as próximas lives, né? Que é tipo um mapeamento daquilo que nós temos de conhecimento e de recursos nesse momento e de dúvidas que nós temos com relação às produções de audiovisuais. Então, eu gostaria de pedir que quem ainda não respondeu, que faça essa gentileza, porque as questões ali colocadas poderão ajudar a organização do curso e é uma tentativa de poder minimamente atender a expectativa de cada um com relação a esse curso, tá bom? Quem já respondeu, eu agradeço, né? Nós agradecemos e aguardamos as respostas de quem ainda não o fez, tá bom? Com mais aí, boa tarde a todos, né? Bom descanso, já estamos aqui encerrando o nosso expediente de trabalho, né? Até a próxima, então, sexta-feira, às 9 horas, com a live da Karine Jolie e com a Lídia Coutinho. Gilca, um beijão, né? Seguimos aqui no nosso diálogo. Tchau, gente. Tchau, meninas. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. E de novo. 1, 2, 3 e yupi! Rodaram, rodaram e fizeram isso várias vezes e de novo e de novo. Verdi cresceu, mas continuava querendo brincar como uma criança. E acabou-se o que era doce, quem comeu arregalou-se.